Depressão e ansiedade. Dois tipos de transtornos que caminham de mãos dadas. Mas, embora eles caminhem de mãos dadas, eles têm causas, sintomas e tratamento diferenciado. Meu nome é Felício e convido a você a ficar com a gente até o final desse vídeo para que você venha conhecer um pouco mais sobre esses dois problemas tão graves que atingem milhões de pessoas pelo mundo afora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo mundo afora, passa de 300 milhões de pessoas que sofrem com esses dois transtornos. Somente brasileiros passam de 11 milhões de pessoas que são atingidas pela depressão. Mas nós, brasileiros, não somos apenas deprimidos, não. Nós também somos acometidos por uma outra enfermidade que se assemelha muito com a depressão, a ansiedade. Em 2017, mais de 18 milhões de brasileiros sofriam com o transtorno da ansiedade, o que corresponde a mais de 10% da população brasileira. Embora em alguns casos a ansiedade e a depressão possam se confundir e até mesmo surgirem ao mesmo tempo, depressão e ansiedade são problemas de saúde diferentes uma da outra. Cada uma delas tem causas, sintomas e tratamentos diferenciados um do outro. Mas é claro, vale lembrar aqui que ambas precisam de tratamento médico profissional e o tratamento tem que ser urgente e o mais rápido possível. Saber diferenciá-las é importantíssimo, ainda mais quando uma pessoa próxima a nós esteja passando por esses tipos de problema. Quando nós nos predispomos a entender um pouco mais sobre esse tipo de problema, tanto a depressão como a ansiedade, nós passamos a ser mais empáticos e procuramos a ouvir e a entender o que a pessoa que está passando por esse problema está enfrentando em sua mente, em seu psicológico. E também, quando nós entendemos um pouco mais sobre este assunto, nós teremos mais condição de ajudar aquela pessoa próxima a nós e que esteja passando por este problema de ansiedade ou depressão, nós poderemos ajudá-la e até mesmo encorajá-la a buscar uma ajuda profissional, para que assim ela venha a ser liberta, livre deste mal que assola tantas pessoas por este mundo afora. Então, vamos tentar compreender um pouco mais sobre estes dois problemas de saúde mental. O que é depressão? Bom, ao contrário do que muita gente imagina, a depressão ela não é um problema no mundo contemporâneo, do mundo atual, quando muitas pessoas dizem que a depressão é um problema do homem moderno, da era moderna. Não, muito pelo contrário. A depressão ela acompanha o ser humano desde muito tempo atrás, desde os tempos primórdios. Essa doença, esse problema tem acompanhado o ser humano. E este problema, essa condição de depressão, até mesmo fatores genéticos podem aumentar a predisposição do indivíduo sofrer de depressão ou de algo semelhante. Na verdade, para muitas pessoas se torna até difícil chamar a depressão de doença, quando nós não temos nenhuma evidência física ou nenhum tipo de exame que ajudem a diagnosticar o tal problema. Mas a depressão, ela pode ter sim alguns tipos de manifestações físicas, como, por exemplo, causar vários tipos de alterações químicas no cérebro do indivíduo com depressão.
O fato de a ciência não enxergar isso não significa de que essas alterações não estejam ali no indivíduo que sofre de depressão. Um outro gatilho que pode causar ou que pode levar um indivíduo a ser depressivo ou a desenvolver um quadro de depressão, por exemplo, é o estresse. O estresse é um problema gravíssimo e que leva muitas pessoas que já têm uma predisposição a desenvolver um quadro de depressão. Há outras causas possíveis para a depressão, como por exemplo, o desequilíbrio metabólico ou hormonal, ambiente de competição constante, falta de afeto e empatia entre as pessoas, indivíduos que enfrentam traumas na vida, como o luto, por exemplo, desemprego ou doenças que muitas vezes são graves. Pessoas que passam por esses tipos de problemas são mais propensos a desenvolver a depressão. Portanto, a depressão é um resultado, uma interação complexa entre fatores sociais, psicológicos e biológicos. Podemos então pensar nessa relação como uma teia. Quando é mexido de um lado, toda a teia ela é abalada. Os sintomas mais comuns da depressão são esses: presença constante de pensamentos negativos, sentimentos de culpa, sensação de inutilidade, baixa autoestima, diminuição do prazer e no ânimo das atividades no cotidiano. Estes são os dos principais sintomas que levam a pessoa a ser diagnosticada como depressiva. É comum a maioria das pessoas acharem que a depressão é apenas uma tristeza profunda, algo que a pessoa ela possa desligar com pensamentos e atitudes positivas. Mas enquanto a tristeza é passageira, a depressão é duradoura. Para o indivíduo depressivo, tudo se torna mais difícil, incômodo e sofrido. Você conhece alguém que demonstra os sintomas da lista há mais de 2 semanas? Se caso você conheça, fique atento, pois essa pessoa ela tem fortes indícios de que ela está sofrendo de depressão.